Sejam bem-vindos a mais um episódio do Global Insights. Meu nome é Rafael Meyer e eu sou o diretor de operações aqui da Global. Também estou como host desse podcast. E o tema do podcast de hoje é Canton Fair. Como a maior feira multissetorial do mundo pode te ajudar na competitividade e trazer inovação para o seu negócio. Para me ajudar a falar um pouco da dimensão dessa feira e dos segredos que nela existem, eu trouxe aqui dois colegas muito importantes da Global, que podem trocar um pouco comigo essa experiência de como é participar da feira. Está aqui comigo ao meu lado o Pedro Henrique Gaiuski, hoje é o nosso gerente operacional da Global, também já participou da imersão Canton Fair, junto com a gente, levando clientes para essa feira, para conhecer e desvendar um pouco desses segredos. E também o Eduardo Luiz Pereira, o nosso sócio fundador da Global, e também idealizador da nossa imersão Canton Fair. Então foi ele que pensou isso lá no passado, para que a gente pudesse começar a levar os clientes para a feira. Gente, sejam muito bem-vindos e obrigado pela presença de vocês aí. Legal, Rafa. Muito obrigado. É uma honra estar participando. Obrigado pelo convite. Espero que vocês possam aproveitar o nosso podcast aqui e que faça muita serventia para a vida de vocês. Sim. Agradeço também o convite. Então, olá a todos que estão assistindo a gente também. Fico muito agradecido pelo convite e vamos ter uma interação, uma troca aí, uma conversa bacana. Espero que possamos contribuir de alguma forma aí para quem está nos assistindo. Excelente. Bom, nosso objetivo aqui é trazer alguns detalhes, dar algum entendimento para quem ainda não foi para a feira e está buscando conteúdos na área, para quem já foi na feira e talvez está querendo melhorar um pouco a experiência, e também para aqueles que ainda não ouviram falar da Canton Fair, que eu acho um pouco improvável se você chegou até aqui. Então, a ideia é a gente fazer um bate-papo sobre as nossas experiências e trazer um pouco para poder agregar na sua jornada aí para participar da feira. Para começar, eu queria chamar o Edu, porque o Edu tem um papel muito importante dentro da Global, por ter idealizado lá no passado a gente começar a levar clientes para Canton Fair, né? Isso lá em 2009, né? 2000, a minha história com a Canton Fair começou em 2005. Foi de lá que surgiu a ideia de montar uma empresa estruturada, né, para poder apoiar os clientes nessa jornada de desenvolver os clientes no comércio exterior. Vou aproveitar então, vou contar um pouquinho da história. Ótimo. Em 2005, a gente recebeu uma notícia que Joinville estava abrindo um projeto chamado Sister Cities, projeto das Cidades Irmãs. Foi até um projeto do Matheus Cadorim, no encerramento de conclusão de curso dele, da universidade, e a cidade de Joinville meio que pegou aquele projeto para encabeçar e criou ali um ambiente para negócios, né, para fazer a imersão cultural e da língua, né, e também cultural, para brasileiros que pudessem ir para a China, aprender um pouco sobre a China, e no outro ano viriam chineses para o Brasil. Joinville fechou essa parceria com a cidade chamada Zhengzhou, no interior da província de Henan, e naquele ano fomos em 20 brasileiros, 2005 fomos em 20 brasileiros, deu um ano certinho de curso, e o Matheus Cadorim hoje é deputado, né? Na época estudante. Na época estudante, ele já tinha se formado, mas na época estudante foi junto com o projeto, e hoje tem um papel muito importante para a nossa comunidade, né? E naquele evento, naquele ano, né, com os brasileiros lá, recebemos a informação de que existia uma feira muito grande no sul da China. Nós estávamos em Zhengzhou, que fica bem no centro da China, e nós fizemos essa primeira visita em 2005 na feira, né? E já era uma coisa imensa, né? Já era muito grande. Depois ela praticamente dobrou de tamanho, mas já era um evento assim muito grande, que não existia nada parecido no Brasil. E depois daquela feira mudou a minha vida, né? Aquela feira foi, eu acho que o principal pontapé para a Global. Quando eu voltei para o Brasil, já mudei meu curso
o noturno, para mim poder abrir um negócio aqui. Fui para a indústria também, tive uma experiência na indústria, mas em paralelo sempre tive a, a, a Global, né, para começar a trabalhar e desenvolver os clientes, trazer aquelas oportunidades que eu vi naquela época. E era uma coisa assim incrível. Nós estávamos com um momento de moeda muito forte, né? O dólar estava muito próximo do real, existia uma facilidade muito grande de compra. O produto na época era um produto muito barato. Uhum. Na China, praticamente a gente não precisava fazer conta naquela época, né? 2008, 2005, era encontrar o produto, enxergar a parte técnica, enxergar a qualidade no produto, né? Conhecer o fabricante e praticamente embarcar. E muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. E a Canton Fair sempre foi uma vitrine do que a China tem para ofertar, né? Existem outras feiras, né? Mas eu vejo que potencializa a China de modo geral, com todas os inúmeros produtos que eles fabricam, não vejo nada que possa substituir uma Canton Fair, né? As feiras que existem, que são setorizadas, elas podem encontrar um pouco mais de técnica, um pouco fornecedores um pouco diferente, mas de modo geral a primeira imersão. Quando se faz uma primeira imersão na China, não se pensa em outra forma, né? A não ser estar lá na Canton Fair para poder aproveitar tudo que eles têm para entregar. É uma imensidão, é cansativo, é uma viagem maravilhosa, com muita experiência, muitas coisas foram construídas no Brasil. Depois da Canton Fair, eu vejo que o Brasil, como um país que se estabelece no comércio exterior, que tem uma história curta, olhando para o mundo com o comércio exterior, eu vejo que a Canton Fair foi eu acho que se não foi a principal, uma das grandes ferramentas do comércio no Brasil também, de modo geral. Tá? E foi naquela imersão da China, 2005, que veio a ideia de montar uma empresa, né, que hoje a gente tem a Englobal, né, com tanta gente que passa a fazer parte desse negócio e que a gente também tem transformado de algum modo a vida dos empresários que compartilham, né, dos nossos serviços aí. Bacana. Uma coisa legal de contextualizar é o momento, né? Então, assim, 2005, 2008, a internet estava pouco difundida comparando com agora. Os desafios eram ainda maiores, né? A língua era uma barreira que hoje já não é, mas na época era uma barreira muito maior, né? Então, como era levar ou conversar com pessoas para poder levar elas para a China? Como que era essa tua conversa com as primeiras pessoas que participaram da nossa imersão? E como que foi trocar isso com elas para levar ela para a China? É um desafio, né? É muito diferente de hoje, né? Porque o Brasil acordou para a China, é muito recente, né? Sim. Tem outros países exploraram o mercado, mão de obra, de alguma forma, antes de nós, né? O Brasil entrou um pouco depois nessa troca com China. Então, nós tínhamos muito uma visão de China daquilo que chegava no Brasil, né? Sim. Naquela época, 2005, olhando para trás de quem já estava fazendo negócio, chegava muito produto acabado aqui. Normalmente, produtos muito baratos. De baixa qualidade. Consequentemente, baixa qualidade. Sim. Então, existia, naquela época, uma coisa cultural muito forte, né, que vinculava um produto chinês a um produto de muito baixa qualidade. E a China, desde sempre, né, hoje muito mais difícil olhar, né, dessa forma, mas desde sempre ela teve todos os mercados, né, do produto E ao produto A. Então não é uma coisa que naquela época não tinha produtos bons. Não, já existiam fábricas enormes, né, fundições, empresas bem estruturadas. Não dá para comparar com o que tem hoje, né? A China ela vem se desenvolvendo tecnicamente numa velocidade que nenhum outro país fez, né? A gente já tem países mais desenvolvidos, tal, mas que teve essa rampagem como a China não tem outro país, né? A força econômica dentro do mundo empresarial que faz com que eles tenham muito acesso à tecnologia,
os investimentos acabam não sendo caro, né? Pelo volume que eles têm, tudo que eles tudo que o governo acaba amparando eles para que eles possam desenvolver e se tornar um país de potencial exportador, né? Isso é legal a gente observar que tem vários momentos, né? E a China ela teve esse crescimento muito relevante nesses últimos momentos. E para quem não teve tanta experiência que nem tu teve lá desde 2005, que conheceu a China já em primeira pessoa, né? Não dependendo de alguém para conhecer, tem com certeza uma construção muito diferente de quem já viu a China num outro momento, já participou da imersão em outro momento. Pedro Henrique, por exemplo, como que foi essa tua primeira impressão quando você tinha antes de ir para Canton Fair? E o que mudou depois que você chegou lá e começou a ver em primeira pessoa o que realmente era a China, né? Ter esse primeiro impacto. Então, eu brinco que é algo que talvez todo mundo devesse passar, ter esse impacto de conhecer a China, de visitar a Canton Fair, porque tu imagina uma coisa e tu encontra algo totalmente diferente. Eu já ajudava antes de ter oportunidade para ir para Canton Fair. Eu participava ajudando a montar o material de quem iria programar, né, a viagem. Então, quando eu tive a oportunidade realmente de ir para Canton Fair, mudou totalmente a imagem que eu tinha de China. A gente constrói uma coisa de China na nossa cabeça. A China é um país muito populoso? É muito populoso. Mas automaticamente já vem os preconceitos, né? Vai ser tudo muito sujo, vai ser tudo muito caótico. E a visão que eu tive lá é muito pelo contrário. Eu encontrei uma cidade muito limpa, muito organizada, muito bonita. Então, e a Canton Fair não tem como dimensionar ela sem tu estar lá dentro, sem tu viver, e ainda assim parece que o cérebro não assimila direito, porque é uma monstruosidade. Acho que essa é a palavra certa. É uma feira muito grande. A gente não consegue ter um comparativo aqui no Brasil. Temos feiras grandes, temos ali em São Paulo, né? Mas não dá para comparar. A Canton Fair é uma feira muito grande, com diversos segmentos, com diversos produtos. Então, a visão que eu tinha antes é uma visão totalmente diferente da visão que eu voltei de lá. É uma China totalmente diferente do que a gente constrói no nosso imaginário, que a gente vê nos filmes, na TV. Então, é uma experiência muito enriquecedora, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Então, é uma visão que tu precisa estar lá para tu mudar um pouco a tua cabeça. Então, é uma experiência que vale muito, é muito enriquecedora, assim, né? Para ter uma ideia só dos números, né? Você falou da dimensão, tem alguns números só para contextualizar quem ainda não tem tanto essa vivência que nem a gente está comentando aqui. Então, só para termos comparativos em espaço de feira, aqui na nossa região nós temos a Expoville, que é considerado o centro de eventos mais relevante da nossa região. Ela equivale a 67 Expovilles. Esse é o tamanho de feira, de exposição. E se a gente vai para São Paulo, a gente tem o São Paulo Expo, que é hoje a referência das principais feiras do Brasil. Então são de 15 a 16 São Paulos Expo, um no lado do outro. Falando dessa forma, a gente não consegue ter ideia do tamanho e da dimensão que é a feira. Mas a gente está falando de 35 mil expositores, mais de 1,2 milhões de pessoas por dia que circulam a feira. Numa cidade que já é a quarta maior cidade da China, que tem praticamente 22 milhões de pessoas, que é Guangzhou. Então ela acaba ficando muito, muito maior do que ela é normalmente. Então, tem aquela analogia que a gente faz com o campo de futebol, né, para o tamanho, para trazer para a realidade, mas só da gente falar 15 São Paulo Expo, já não tem como a gente conseguir mensurar na cabeça de como que é. Então, é uma feira com uma dimensão muito grande, ela atrai muitas pessoas justamente por conta da diversidade de setores que ela consegue atender, né? Então, por isso que ela atrai muitas pessoas como primeira experiência na China, que é a experiência que geralmente a gente tem, né, com os clientes que ainda não foram para a China, que participam da nossa imersão. O primeiro contato que eles têm com a China é indo nessa imersão. E a gente encontra o mundo inteiro lá. Realmente tu vê pessoas de nacionalidades diversas. E é bem louco que dá para medir o potencial econômico de cada país
Uhum. Lá na China, eu já vi assim, um número absurdo de asiáticos num ano, né? Pegava toda a região da Ásia, até a própria Japão, sul da Ásia ali. No outro ano, Rússia. No outro ano, o Oriente Médio, Uhum. África. Então, assim, já teve um movimento de poder medir potencial econômico dos países dentro da própria feira, olhando como que está se comportando o comércio entre esses dois países, né? E é muito bacana ter esse choque cultural, digamos assim, porque tu anda na feira, tu vê pessoas com aquelas indumentárias típicas africanas, indumentárias típicas árabes, e todos convivendo ali, andando, conversando, negociando. Então, espaço de oração do povo árabe. Eventualmente, tu escuta alguém passando falando português, porque brasileiro está em todo lugar do mundo, né? Então, isso é muito bacana, tu ter essa visão do mundo em um local só, né? Acho que o Brasil do comércio exterior Exato. num lugar só, né? O Brasil, eu lembro de 2012 ou 13, que foi a enxurrada, né? A gente faz a Feira do Cantão desde 2008. Duas vezes por ano, as 2 etapas do ano lá, a gente faz a Feira do Cantão. Eu acho que 2012, 13 foi assim o número maior de brasileiros nos eventos que teve. Então, eu acho que foi mais ou menos nesse ano que realmente o comércio entre Brasil e China potencializou, né? Se aproximou, né? Se aproximou. Foi agora com as redes sociais tem aparecido cada vez mais conteúdo sobre a Canton Fair, né? E aproximado o interesse de outras pessoas de participarem, né? Inclusive esse ano é o primeiro ano que a China ela tirou os vistos, que era uma dificuldade para ir para a feira, dos brasileiros que querem ir para a feira. Ou seja, a gente deve enfrentar um novo boom de brasileiros que nem teve lá em 2012, 2013, agora novamente em 2025. E por que, na visão de vocês, eu queria entender de cada um que acompanhou, empresários, teve conversa e relacionamento com pessoas que foram para a feira, para qual que é o perfil que vocês indicam a Canton Fair? Para quem está ouvindo falar da Canton Fair pela primeira vez, talvez nessa conversa, ou teve curiosidade a mais a partir daqui da nossa conversa? Vou começar Pode por mim, começar. se me permitir, né? Eu entendo que a Canton Fair ela acaba sendo essa vitrine, né? Se o empresário nunca teve nenhum contato com comércio exterior, não conhece a China, não teve nenhuma experiência, acho que a primeira feira a se fazer é a Canton Fair, né? Depois procurar talvez uma feira específica, algo que já incremente. Aquele empresário também que tem uma linha de distribuição muito grande, que pode incrementar a sua linha de distribuição com produtos novos, né? Que às vezes foge da linha que ele está habituado a trabalhar, mas que o cliente dele pode absorver um produto de uma linha diferente do que ele está trabalhando. Esse cara ele pode aproveitar muito a Canton Fair, porque é muito produto sendo apresentado, muita coisa diferente, com muita oportunidade, né? Eu entendo que a Canton Fair ela pode abrir um novo mercado para o cliente dentro da linha de distribuição dele. Mas, no meu ponto de vista, o mais importante é enxergar aonde esse cliente, né, aonde essa operação desse cliente pode alcançar, o que ele pode alcançar da linha de distribuição dele com todo o relacionamento que ele já conquistou no Brasil, né? Né, ou se ele exporta alguma coisa, mas eu vejo que a Canton Fair potencializa demais diferentes produtos, tá? Potencializa demais uma linha nova de distribuição. Eu vejo que é para esse cliente seria uma grande oportunidade. Aquele cliente que já tem uma linha de distribuição bem definida, ou que ele quer implementar alguma coisa, às vezes vale ele fazer a Canton Fair e já fazer as visitas, né? Isso também traz uma resposta muito rápida. Hoje o desenvolvimento de produto, fazer o desenvolvimento de um produto à distância toma muita energia, muito tempo, né? E fazer uma feira, aproximar a velocidade que você encontra o produto, encontra o fornecedor, faz uma visita, em uma feira tu resolve um ano,
de trabalho de desenvolvimento entre idas e vindas de amostras, aprovação, conhecer o fornecedor, mandar inspeção, né? Mandar pessoal para fazer inspeção de fábrica, inspeção de produto, às vezes com uma imersão numa feira, uma pós-feira, fazendo uma visita no fornecedor e qualificando o produto, né? Discutindo detalhe, tu já ganha uma vida. Então, para esses clientes que têm também essa necessidade de velocidade, a Canton também pode ser um grande espaço aí. Fazendo o link, o povo chinês, de modo geral, ele é um povo de muito relacionamento, né? Ele gosta desse contato, então isso aproxima muito e te abre muitas portas, né? Eu concordo com o Eduardo, eu acho que para quem quer desenvolver uma nova linha ou para quem quer começar um novo negócio, né, e quer buscar algo já com uma ideia na cabeça, mas lá a cabeça vai se abrir muito mais, com certeza, porque às vezes tu vai buscando certa coisa e tu vê uma gama infinita de inovações, de produtos que a gente nem imagina aqui no Brasil, que não chegaram. Quando eu fui lá em 2017, levou 3 a 4 anos, produtos muito inovadores que a gente viu lá, nossa, que legal, para começar a ficar mais popular aqui no Brasil. Então, as inovações, as coisas novas, para quem quer sair na frente da concorrência, lá é o lugar. Às vezes vai demorar muito tempo para chegar aqui no Brasil, e quem dá o pontapé inicial, quem começa primeiro, né, com certeza sai na frente. Essa vitrine, né? Exato. Que tem novo, né? A China deixou de ser um país que de produto básico, né? Eles hoje têm a parte de desenvolvimento tecnológico, eles têm aplicação em alta tecnologia. Então, assim, tem muita coisa nova sendo criada, diferente da nossa imersão em 2005, né? Muita coisa do que tem hoje lá foi, às vezes, desenvolvido por empresas como a nossa, que vai lá e fala, pô, vamos desenvolver esse produto tal, aqui faz um negócio fechado, vamos trocar o halógeno pelo LED, vocês têm LED, vamos mudar. Isso a gente fez durante muito tempo, mas hoje eles já têm a parte de desenvolvimento próprio. Então, aliado à capacidade produtiva deles, o produto que sai hoje que é apresentado na Canton Fair ou em outra feira, né, mas na Canton Fair especificamente, esse produto é um produto que pode ter muito potencial de desenvolvimento, porque além da capacidade que eles têm de criar, hoje eles também têm uma capacidade de produção que é absurda. Então, aquele produto ele pode se tornar um produto de alta demanda muito rapidamente e com muita capacidade de capilarização, né, de distribuição. E trazendo aquilo que o Eduardo comentou também, dessa oportunidade de quem já atua no comércio exterior, de passar pela Canton Fair e depois visitar os fabricantes. Muito provavelmente o fabricante vai estar na Canton Fair naquele período também, então é uma oportunidade para tu encontrar pessoalmente o teu fornecedor, depois visitar a fábrica dele. Fora que acontecem outras feiras satélites no pós-Canton Fair, um pouquinho antes da Canton Fair, que também são interessantes, né? São mais setorizadas, mas uma dica para o empresário, né, é essa questão do relacionamento mesmo com o fornecedor, porque uma coisa é tu tratar por e-mail, por WeChat, outra coisa é tu tratar pessoalmente. A gente tem casos de pessoas, né, que foram para Canton Fair, tinham uma condição de pagamento e saíram com uma condição muito melhor de lá. Após ter essa conversa pessoal, conseguiram condições de pagamento com prazo, então coisas que eles não tinham antes, né? Então é uma oportunidade muito boa para estreitar relacionamento e conseguir condições melhores. Exatamente, cara. O chinês, de modo geral, ele é um povo que gosta muito de relacionamento, não é? Ele valoriza, né? Ele valoriza muito o relacionamento e a confiança. Então, estabelecer esse elo de confiança, ele é primordial para dar um próximo passo, que é estender prazo de pagamento, ou às vezes mandar produto consignado. Isso a gente tem conquistado, gente, né? Mas à distância é praticamente impossível. Então, essas imersões, aproveitar também a Canton Fair para visitar o fornecedor e ter essas oportunidades de entrar nesse nível de negociação também faz muita diferença. E eles gostam muito mesmo, né? Só de encontrar eles na Canton Fair, eles já pedem para tirar foto, já riem, convidam para você para jantar depois. É um povo realmente muito hospitaleiro, bem bacana. Eles sabem receber, né? Tem muito a aprender, né, com eles também. A gente já aplicou muito do que a gente viveu lá, né? Com certeza a gente tem aplicado bastante. Uma cultura totalmente diferente, né? São 5.000 anos aí de história, né? Durante muitos anos foi
até eles falam, né, que Zhonghua, que é a significado de China país do centro, né? Eles se intitulavam como o principal país do mundo, né? É isso. Bom, até falando sobre esse aspecto do relacionamento, sempre quando tem oportunidade eu comento com os clientes que o diferencial é que você deixa de ser um e-mail e vira uma pessoa real, né? Exato. E quando a China, imagina que todo mundo está enviando e-mails de cotação para a China todos os dias. Quem que de fato vai até lá é uma parcela muito pequena. É. Então, só por esse ímpeto de ir até lá e essa iniciativa, você já se diferencia do grande, do grande bolo ali. E assim, Rafa, de modo geral, assim como nós tínhamos, né? Acho que esse preconceito ele já foi quebrado, né? Já se mostraram competentes o suficiente para quebrar. Eles também têm preconceito com outros países, né? Então existem muitas histórias no comércio exterior, né? E nós já estamos há quantos anos trabalhando com China, né? 17 anos esse ano, trabalhando não só com China, mas muito volume de China, né? O comércio exterior, de modo geral, hoje grande volume é China. Quantas histórias ruins nós tivemos durante esses 17 anos? Poucas. Pouquíssimos. Então, assim, o preconceito, ele é maior do que a realidade. É maior que a realidade. Sim. A gente tem 17 anos e tivemos um caso, né? Uma tragédia para nós, né? Um caso, em 17 anos, que já faz mais de 10 anos que aconteceu um incidente. Mas aí é o diferencial de tu entender e compreender, né, esse meio. Que é diferente tu falar com uma empresa que conhece, que já tem as formas de cuidado, né, do que alguém que vai se aventurar sozinho. A visita é importante. Exato. Passar pelo processo, né, desse cuidado, passar pelo processo de homologação. Existem formas, né, ferramentas para tu se blindar nessa operação. Vocês falando disso, me lembrei a própria Canton Fair, né? Como ela é uma feira promovida pelo Departamento de Desenvolvimento, Ministério de Desenvolvimento do Comércio da China, ela tem um filtro muito grande para os fornecedores que estão ali também. Então, o índice de confiabilidade desses fornecedores é muito grande. É uma das vantagens da Canton Fair. Né? Um dos requisitos é que a empresa exporte um grande volume anual e ela tem que comprovar que ela fez essa exportação. É óbvio que algumas empresas às vezes se juntam para fazer um stand, mas eu acho que isso é exceção. A maioria das empresas elas estão ali consolidadas como empresas exportadoras, o que diferencia do mercado nacional. Até porque é muito caro para eles estar lá, né? Muito caro. Então, assim, não é qualquer empresa que consegue estar lá, né? E tem fila, né? Fala que ainda tem fila, ela é lotada e ainda tem fila. É muito caro o acesso. Ouvi coisa entre um stand de 2x3 que era $40 mil, pelo menos, só o espaço. Fora, né, você fazer o stand ficar bom. Uma coisa que eu acho bem diferente da Canton Fair do que outras feiras que eu já participei é um foco no negócio. Porque eles entendem que todo mundo que está lá é potencial cliente. Se tu foi até lá, então o movimento comercial é muito intenso. A gente fica até sobrecarregado de tanta informação e de tanta abordagem, porque eles entendem que todo mundo que está ali, se fez um movimento para ir até a China, outro lado do mundo, para a maioria dos países, né? E participar da feira, você já tem um potencial de negócio. Eles não querem perder negócio. Acho que essa cultura de feira foi algo que também me chamou muita atenção nas primeiras vezes que eu participei, comparando com uma feira do Brasil, né? E às vezes os empresários que vão com a gente também notam isso, né? Porque às vezes aqui no Brasil a gente tem... Eu já conversei com alguns empresários para levar eles para a feira e eles têm a visão da feira que a gente tem no Brasil, que é o chopp, happy hour, esse clima de feira que a gente tem aqui, que é muito focado em relacionamento, pela nossa realidade, né? Então aqui a feira, o objetivo é aproximar os clientes, fazer relacionamento, facilitando, né, estando aqui um nicho todo num lugar só. Na Canton Fair não, é compra e venda, é quase uma mistura de varejo com atacado ao mesmo tempo, e você está tendo que se adequar àquilo ali, ou seja, é uma experiência
muito diferente de participar de uma feira aqui no Brasil. Totalmente. Assim, olhando para a nossa história, né? É difícil a gente fazer uma viagem com um empresário que ele chegue lá e ele não tem algo que ele está negociando lá para trazer já. Uhum. Então, teve muito pouco, cara, foi bastante gente, eu não tenho nem ideia de quantas pessoas a gente já mandou, já acompanhou, né, na China, mas a gente tem muito pouco histórico de empresários que saíram daqui, fizeram essa imersão, fizeram esse trabalho e acabaram vindo aqui para fechar no Brasil. Teve também, teve e faz parte, né? Mas a grande maioria acaba saindo de lá já com um pedido piloto, né, com o projeto já definido, um contato muito bem estabelecido, parte de precificação já ajustada. E esse apoio que nós acabamos dando, né, sabendo já como fazer as contas, como é que funciona a avaliação, a olhar para os fornecedores, isso nos ajuda a potencializar, né, a parte de negociação e acabar firmando, às vezes, um projeto já lá durante a viagem, né? Temos grandes exemplos, né, de clientes que começaram buscando lá na Canton Fair e hoje são referência de mercado em seus segmentos, né? Isso é bem relevante porque um outro preconceito que existe é que a feira não é lugar de negócio. Que você vai relacionamento, lá na China, na Canton Fair especificamente, como o Edu falou, geralmente você sai com um contrato firmado ou com um pedido piloto, ou até com uma oportunidade de melhorar alguma condição de fornecimento que você já tinha, ou desenvolver algum produto novo, algum projeto, enfim, realmente os negócios acontecem lá. Até que, assim, tudo depende de como sai, né, esse projeto. Para cada cliente é uma vida diferente, uma história diferente, né? Nós tivemos um caso que acompanhei um cliente de grande potencial, tinha um número enorme de produtos para botar na linha de produção, né, na linha de venda, e a feira, para nós, não tinha como parar para negociar. Então, ali a gente estabelecia só o canal de comunicação. Cara, gostei disso aqui, anotava e saía para o outro, anotava. E em uma feira, a gente resolvia, às vezes, 20 produtos diferentes que iam mudar a história do cliente, né, com os produtos que ele tinha no mercado. Então, a gente, assim, não tem como parar para negociar, porque foco em encontrar um mix grande de o foco era encontrar um mix de produto. Então a gente passava, anotava, grampeava, escrevia rapidamente e ia para o próximo. Tem alguns segmentos de mercado que tu alcança nessa feira que tem um número absurdo de fornecedores. É muito diferente do Brasil, né? Sim. Um exemplo do outro. Sai de uma reunião, você vai para outra e continua. Um exemplo, né? Eu fiz um trabalho para desenvolver aro de liga leve. Na época, eu procurei no Brasil os fabricantes para ter referência e tal, e o número de fabricantes é muito pequeno, fabricantes de aro de liga leve. E aí eu fui fazer uma busca na China. Cara, o número de empresas fundindo alumínio e processando e entregando é uma coisa absurda. E aí trazer essa parte de desenvolvimento, então assim, uma feira, às vezes tu pega, acha que tu vai encontrar 5, 6 fornecedores, não, tem 30 fornecedores, 40 fornecedores lá, talvez os melhores fornecedores estão todos lá fazendo essa entrega. Falta tempo para tu visitar todos. E aí que dá. Então depende muito da história de cada cliente, qual que é o produto que ele está procurando, se é um produto, se é um mix de produtos. Então, acho que esse é um ponto que a Canton Fair acaba resolvendo também, né? Sim. Boa. Então, para a gente entrar falando agora de quem demos o contexto, trouxemos algumas ideias, mas eu queria dar dicas práticas para as pessoas que estão planejando sua viagem para a Canton Fair. Pela conversa aqui, eu acho que o primeiro ponto que a gente pode discutir é o objetivo. Qual que é o teu objetivo na feira? Dando um contexto, hoje a feira ela acontece 2 vezes por ano, em abril e outubro, desde 1952, salvo engano. Então ela é de maneira ininterrupta, então ela está na sua mais 140, talvez, edição que a gente está. E eu vejo, elas são feiras similares, né? Abril e outubro, mas eu vejo muito assim, perfil abril, geralmente é produtos hot sell, que já está dando certo,
que eles já estão produzindo lá no começo do ano e estão vendendo bastante. Outubro, focam em inovar e trazer lançamentos para o próximo ano, que a maioria de alguns dos produtos que eles apresentam nem está ainda disponível para comprar, vai estar depois do feriado chinês. Tu bota o pedido para lá. Então, acho que uma coisa legal falar de objetivo é isso, entender essas duas E o edições. volume também é diferente de pessoas, né, movimentando. Eu vejo que a feira de outubro, normalmente, ela é mais carregada. Uma Sim. feira mais... tem assim, me parece ser uma feira mais cheia, né? Sim. E a feira de abril é muito mais leve, tu tem muito mais espaço, tu consegue parar mais, tem menos briga com os fornecedores, né? Que briga por espaço, Sim, né? De sim, sentar ali e ter atenção. E a atenção eles querem dar, dificilmente eles te deixam sair do stand. Mas eu percebo isso também durante as feiras. Não é só questão faz diferença, né? Na hora que tu vai para sentar, que o tempo que eles têm disponível para ti, porque também isso lá é como tu falou, né? É um lugar que está lá para fazer negócio, então o tempo para eles é muito valioso. O foco que o Rafael bem comentou é muito importante, porque, claro, tem o perfil do cliente que não sei o que eu quero, vou para descobrir o que eu vou abrir o meu negócio. Tem, mas é a minoria dos clientes e talvez eu não recomendo. A ideia realmente é tu já ter uma ideia do que tu quer buscar, porque a feira realmente é muito grande. A gente fala aqui, mas não dá para ter uma ideia da dimensão sem estar lá. Realmente ela é muito grande. Ela tem diversos setores, muitos fornecedores. Então, se tu não tiver um foco, tu não vai conseguir achar nada. Porque tu vai andar a feira, tu não consegue andar a feira toda no período ali. Tu pode tentar correr. No primeiro dia que eu fui, à noite eu precisei tomar alguns remédios para dor, porque a gente realmente não tem dimensão do quanto a gente anda lá durante um dia. Então, se tu já não tem foco, tu acaba vendo muita coisa, às vezes, que não vai te agregar. Então, o foco é importante justamente para tu aproveitar melhor o tempo e o investimento também, né? Porque, querendo ou não, tem um investimento financeiro para ir até lá. É importante, mas o foco é muito importante para pelo menos tu entender qual área da feira tu quer atacar e dar mais atenção, né? Depois, claro, sobrou o tempo, conseguiu resolver o foco, aí, claro, vai dar uma olhada nas outras coisas, né? Mas o foco é muito importante justamente pelo tamanho da feira, porque realmente se tu não estiver focado, tu não consegue ver tudo que tem para Quando eu tive experiência de ir com um empresário, às vezes que está querendo, ou o cara tem dinheiro, quer montar um negócio diferente, novo, mesmo ele querendo fazer acontecer, ele chega na feira e se depara com uma imensidão de produtos diferentes, de coisas diferentes. o TDAH bate forte daí, né? O que acontece é que esse cara, ele entra, faz a feira, sai deslumbrado e não consegue assim, acertar um produto ou alinhar. Às vezes dá um ano depois da feira, ele fala, pô, eu fui visitar lá, teve um produto assim, esse produto eu vou investir. Eu não sei se a gente teve um cliente que foi para a feira que acabou não fechando alguma coisa, mesmo depois de tempo. Mas existe esse perfil quero montar um negócio diferente, vou para lá para ver o que tem, né? E acaba sendo um desafio muito grande tentar fechar esse foco, né? Porque tu vai aberto assim, toda oportunidade, às vezes nenhuma é oportunidade, tudo é oportunidade, às vezes tu não consegue definir. E se tu não consegue fechar ali, tu acaba tendo uma experiência linda, maravilhosa, acha que realmente o negócio é diferente, mas chega para negócio mesmo, acaba não tendo sucesso, né? E aí o sucesso vem com o tempo, porque os negócios eles estão muito mais relacionados com a capacidade que tu tem de colocar o produto no mercado do que com o potencial do próprio produto, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante assim para definir, né? Isso é bem legal. Eu tive ano passado uma experiência levando clientes que já tinham ido para a feira, mas não foram com a gente. Foram por conta ou foram por uma federação, alguma coisa nesse sentido. E o sentimento que eles trouxeram para mim foi frustração. Justamente por isso que vocês comentaram. Eu vi muita coisa e eu não sei o que eu faço com isso aqui. Primeiro, esse pensamento de eu vou andar a feira inteira, não? Que a pessoa quer andar por todos esses pavilhões. Em 5 dias você quer fazer todos esses pavilhões. A gente está falando aí de
mais de 20, 30 quilômetros por dia caminhando. Parece irreal, mas é o que acontece. E aí, quando você toma essa decisão de fazer isso, você não consegue ver nada. Porque você vai correndo por todos os corredores, você viu muita coisa e não viu nada, né? Então, às vezes, esse cliente, quando ele trouxe essa visão, que ele teve essa experiência, o primeiro cuidado que a gente teve na imersão foi justamente dar esse foco, que o Henrique comentou, para que ele possa, ele nos falar qual que é o objetivo e a gente conseguir botar isso num papel e juntos construir qual que vai ser o melhor roteiro para o negócio dele. Então, a gente tem bastante esse cuidado de trazer uma experiência personalizada para evitar esse sentimento no final de frustração por não conseguir ter algo prático, né, para seguir. Então, a gente dá muito essa dica de focar nesse primeiro foco, mas, óbvio, a gente dá um direcionamento, mas às vezes o cliente chega lá, ele se deslumbra e às vezes acaba tirando do foco. Então, uma das nossas missões, quando leva esses clientes para lá, é trazer ele para o que foi combinado, até porque essa satisfação de gerar negócio também vai nos trazer resultado com o Global. Então, o nosso foco é muito trabalhar isso em conjunto com o cliente, para que ele não fique perdido lá em tanta oportunidade. A feira, mesmo tendo aquela divisão de faz 4 dias de feira para 5, mais 4 dias de feira para 5, ela, dentro da feira, ela também é setorizada, né? Então, se não tiver uma definição estratégica por onde começar, aí esse negócio de correr nos corredores, e cara, tu vê muito acontecer, é bem comum. Muita gente passando, assim, acabando não, só olhando, tal, e muita oportunidade acaba não tendo foco, né? Então, olhar com detalhe qual é o objetivo, né? Principalmente relacionado com a tua história de vida, né? Onde que tu tá, ou o que tu quer fazer, uma coisa, e focar por ali, ter uma estratégia de visitação, bem direcionada. Sobrou tempo, dá para fazer algo mais? Aí vai passar. Legal, para tranquilizar também o empresário que nunca foi, né? Não é a Deus dará lá dentro, né? Então é setorizado, tem cada tipo de atividade, tipo de produtos tem a sua demarcação. Então não vai encontrar um produto que tu quer aqui do mesmo setor lá no outro pavilhão, né? Eles ficam em blocos, mas é importante entender que a Canton Fair ela tem andares, ela tem pavilhões. Então é bem importante entender o nicho do mercado ali que tu queres atender, justamente para a gente entender qual que é o local que tu pode dar um foco, né? Então fica tranquilo, não vai precisar ficar correndo de um lado para outro da feira, que eles ficam em blocos juntos, né? Então, se consegue delimitar a área de atuação que tu queres, consegue ter esse foco, porque vai estar tudo no mesmo local ali dentro da feira, né? Isso é legal a gente comentar, até porque quando se define isso, a gente consegue fazer a programação dos dias. E até intercalar, eu vou focar aqui os 2 primeiros dias nisso que eu preciso, daí o terceiro dia eu vou dar uma parecida, talvez, pensando um pouco maior, até porque o perfil de quem vai para a feira com a gente geralmente são tomadores de decisão, que estão à frente do negócio. Então eu penso que é uma ótima oportunidade também para que ele oxigene a visão de mercado, olhando para outros nichos, que isso pode trazer insight para o próprio negócio. Então tem o foco, tem essa questão de, até para gerar o ROI, né? Do retorno do investimento e justificar a ida para a feira, que é um investimento pesado para as empresas poderem ir, e ela conseguir trazer um resultado de fato que valide até ela fazer próximas missões, né? Mas essa visão do mercado, de entender outros nichos ou até nichos correlatos, né? Uma coisa que a gente recebe às vezes do cliente é entender o que está bom para fazer importação, né? Qual que é o produto do momento. E a gente tende a sempre conversar com o cliente que o mais assertivo é que ele entenda o que ele consegue vender. Importar é o mais tranquilo. Sim. Toda operação que a gente consegue fazer, ela vai ser lucrativa, desde que ela tenha o resultado da venda lá na ponta. E quem entende mais da venda é o empresário que está indo para a feira. Ele entende do seu nicho, né? Ele entende do cliente dele, o que o cliente dele tem de desafio no dia a dia e como ele pode ajudar ainda mais o cliente que ele já está. Acho que é o ponto mais fácil de começar. Olhar para o cliente
dele entender esse mix que o cliente atende e como ele pode também atender de forma complementar esse mix do próprio cliente que ele já está. Ou seja, não pensar fora do negócio, olhar de dentro, né, para fora. Uhum. Mas eu entendo que olhar para outros nichos é uma forma também de deixar a experiência ainda mais enriquecedora para o empresário, por ter uma visão de mercado global, né, e entender onde ele está inserido, e pessoalmente, né, justamente por entender, trocar experiência, às vezes conversar sobre um outro nicho, sobre um outro mercado que você não tá conhecendo. Além disso, falando de coisas práticas, organizamos agora o nosso foco. Entendemos por que a gente está aqui e quer ir para Canton Fair. Entendo qual que é o meu objetivo. Quais dicas práticas que vocês acham, o que não pode faltar para que você tenha um bom sucesso lá? Eu vou começar dando uma sugestão de tentar se organizar com um checklist. Coisa básica de viagem, essas coisas são as que mais acabam estressando, porque às vezes a gente não está acostumado. Então, entender o que você vai precisar levar, a quantidade de roupa certa, usar roupas que não sejam formais e casuais. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa experiência de vestimenta na feira de negócio e como vocês lidam com isso aí também. Isso é muito importante, Rafa, a parte de investimento, principalmente calçado, tá, gente? Como o Rafael comentou antes, a gente anda na feira uma quilometragem que a gente não está acostumado a caminhar no dia a dia, né? Então o calçado, ele é muito importante. Se tu for com aquele sapato social que tu só usa para participar de uma reunião, mas que ele te aperta o mindinho, não vai. Vai te incomodar, vai te causar dor, tu não vai aproveitar a feira direito. Então, um bom calçado, confortável. Você não tem um calçado que serve para grandes quilometragens? Nunca leve um calçado novo. Exato. Já amacia ele antes, É. mas é um bom investimento pré-feira de se fazer. É comprar um bom calçado que tu vai se sentir confortável, né? Porque senão só vai te gerar incômodo, né? Durante São algumas coisas assim muito importantes, né? Eu acho que a primeira coisa é ter um local adequado para tu garantir a segurança do teu passaporte. O passaporte, ele não é eletrônico, ele não vai estar dentro do teu celular, ele pode criar a pior experiência, né? Que é a perda do passaporte ou o extravio, ou qualquer dor de cabeça. Então, eu acho que a primeira coisa é ter um lugar adequado para tu reservar o teu passaporte. Botar uma bolsinha fechada, aquelas que botam por dentro da roupa. Eu acho que esse é o primeiro ponto. As vestimentas, antigamente, no começo das nossas imersões, a gente costumava ir mais social. Porque os chineses, eles se vestiam de forma muito social, né? Eles sempre usavam roupas sociais, né? Então a gente acabava entendendo aquilo como uma forma de se equilibrar. Então a gente ia com roupa mais sociais. Mas ao longo do tempo, eles também foram se adequando, né? A feira também é uma coisa pesada para eles, né? Então, isso culturalmente, na China, de modo geral, também está mudando, né? Então, assim, a roupa, ela tem que ser confortável, casual, confortável, para fazer a feira e fazer bem, roupa leve, né? Tem etapas da feira, tem alguns eu tive algumas experiências lá com a temperatura muito alta, tá muito alta, né? E dentro da feira não, mas os corredores às vezes passar de um ambiente para o outro, no sul da China, então é um lugar tropical, né? Então roupas leves, frescas, para poder fazer bem a feira. A quantidade de material também que é coletado durante a feira, ele acaba sendo um desafio para a viagem. Os catálogos, né? Isso. Então, sai com um grande volume de catálogos. E isso é uma coisa assim que, na experiência que nós tivemos, a melhor ferramenta são uma linha de rodinha, né? Com haste longa. Uma coisa firme, uma haste longa, porque a mala de rodinha com uma haste curta vai te prejudicar ao longo do dia, né? Ele acaba te torcendo um pouquinho o corpo para poder alcançar
Então, assim, algumas coisas que a gente Não vai de mochila, né? Porque a Não, mochila não, vai de não. mochila, a mochila esquenta muito, ela vai pesar muito, né? E ao longo do dia os catálogos pesam e também te A deixa gente já. não tem noção, né? A gente pega um folhetim ali, não, o folhetim é leve, mas o acúmulo de brochuras, né? É um peso grande. É isso, eu acho que a parte de segurança, né? Segurança alimentar, hoje não vejo um grande problema como no passado. No passado a gente tinha uma dificuldade um pouco maior de alimentação e não que era ruim, porque é uma outra cultura, mas hoje, principalmente dentro da feira, né? Tem vários restaurantes, então a parte de alimentação não vejo muita dificuldade, mas os remédios básicos, né? É muito bom levar produtos, principalmente para quem sabe que tem ah, alguma restrição, alguma coisa que pode prejudicar, já ficar bastante atento. Cuidar também com o número de medicamento que leva, né? Porque se está fazendo uma viagem internacional, aquilo às vezes pode não ser permitido no teu Principalmente remédios controlados, né? os remédios controlados, São- né? A China Tem uma acaba receita e tal. tendo muito controle sobre isso também. Então, assim, ter os cuidados básicos para que tu tenha uma boa experiência, né? Então, não deixar com que aquele momento de muito investimento, né? Não estou falando investimento só financeiro, tu está investindo muito tempo, Sim. muita energia, né? E tu deixar com que todo aquele investimento que tu está fazendo lá acaba sendo prejudicado ou perder o passaporte, ou tu que está com alguma alguma dor, alguma coisa, né? Então, assim, tomar esses devidos cuidados, e estar preparado psicologicamente para uma viagem dessa também, é uma viagem pesada, Uma viagem longa. né? Ela cansa o corpo, né? Os voos são muito longos, Exato. tem todo essa outra parte, né, que a gente também passa, né, que não é a parte da feira, a gente falou bastante da feira, mas tem esse aspecto de ser uma viagem que muda o teu fuso, inverte Fuso, jet o lag. fuso, isso é muito pessoal, né? Cada pessoa ela sente de uma forma, e aí você tem que se conhecer um pouco, se já tem outra experiência melhor, mas se não tiver, existem algumas coisas que podem te ajudar a melhorar isso, trabalhar isso um pouco antes de ir para a viagem, mas é uma viagem que ela exige muito do teu corpo, É. né? Hidratação é super importante, se manter sempre hidratado, não comer comida duvidosa, né? Porque isso pode te prejudicar a ir para a feira. Né? É que assim, é um outro mundo, né? É. Então, assim, lá eles têm muita cultura da pimenta, né? Nem todo mundo consegue Sim. comer pimenta. E é bem importante. Então, assim, quer experimentar pimenta, talvez no último dia, né? No último passeio lá, porque isso pode ser uma coisa que te dê algum tipo de reação que vai prejudicar a tua experiência numa viagem dessa, né? A gente sempre toma esse Sim, cuidado de sim. passar essas informações antes, né? Exato. É legal se aventurar numa nova cultura, mas não se aventure demais, né? Com consciência. Trazendo sobre essa parte de alimentação, principalmente, né? O pessoal que me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito chata para comida. E era um medo que eu tinha quando eu fui a primeira vez, né? O que eu vou comer lá? Eu não sou um cara muito aberto a novas experiências. Então, eu não tive problema nenhum na feira. Tem pizza, tem McDonald's, tu encontra também, né, os fast foods lá da China, né? Comidas típicas de lá. Mas encontra muita comida ocidentalizada também. Então é super tranquilo para quem tem esse medo com a parte de alimentação. Não é um impeditivo, tá? É bem fácil mesmo. Tem comidas que nós estamos acostumados aqui no nosso cotidiano também, né? Tá bem ocidentalizado. Afinal de contas, eles recebem o mundo inteiro, eles estão se Exato. adaptando, né? E eu vejo que tem cada vez mais se adaptado. A última edição que eu fui, agora tem o KFC lá também. Então é uma coisa que é nova, que não tinha direto na feira. E bom, a gente já está indo para o nosso encerramento aqui do episódio. Eu queria que vocês pudessem dar uma visão estratégica sobre o futuro da Canton Fair, quem está planejando, deixar essa última dica, como olhar, como analisar, conforme essa experiência que vocês já tiveram e trouxeram aqui para a gente, mas que possa deixar para quem ainda ficou com alguma dúvida, que tá buscando, será que é para mim, será que não é? Vocês que tiveram experiências diversas, com pessoas diversas, acho que podem trazer um pouco esse panorama para todos nós. Sim, do meu ponto de vista, falar em globalização já é um tema antigo, né? Mas hoje quem não está
buscando, ou China, ou qualquer outro lugar, né, que não está buscando principalmente a eficiência financeira, Ser mais competitivo. competitividade, ou produtos estratégicos, inovação, vai acabar, né, dividindo o mercado com quem está fazendo. Então, assim, do meu ponto de vista, essa parte da internacionalização vai estar cada vez mais próximo. As cadeias estão sendo quebradas, né? Hoje tem cliente final fazendo importação, né? Então tá mudando muito o formato do comércio de modo geral, né? Estão se aproximando fornecedores de diversas partes da cadeia. Então, assim, eu vejo muito mais como algo necessário. Não a feira do Cantão de modo geral, mas a internacionalização ou se aproximar disso de alguma forma que possa tomar realmente decisões estratégicas com relação ao mercado internacional. Muito legal. Concordo 100%. Acho que a minha dica, se você está com dúvidas, se você deve ir, vá. Que é muito enriquecedor, muito gratificante a experiência em si, né? Mas agora falando um pouco sério, se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco também, né? A gente consegue marcar uma conversa, falar um pouco mais, né, sobre a Canton Fair na prática. Busque conteúdos que falem sobre a Canton Fair para entender um pouco mais da dimensão, se vai servir para ti, se não vai, o que tem de expositor lá, o que não tem. Como funciona? Tem o site da Canton Fair, né, que dá para ter uma noçãozinha um pouco mais global da feira. Então, buscar informação realmente cada vez mais para se sentir cada vez mais confiante, porque quem tem informação consegue tomar melhores decisões também a respeito disso, né? Então, entre em contato com o nosso time, a gente está super disposto e aberto para falar e deixar cada vez mais tranquilo com relação a essa tomada de decisão de ir para a Canton Fair, né? Muito bom. Então, estamos encerrando aqui. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e a troca que a gente teve. Acho que conseguimos concluir o nosso objetivo, que era trazer um pouco da nossa visão pessoal sobre as experiências com a Canton Fair e mostrar um pouquinho mais de como que é esse trabalho. E eu queria também aproveitar para deixar o convite a todos que se sentiram com vontade de ir na Canton Fair. Deixe uma mensagem para a gente, se conecte com a gente aqui nas redes sociais, peça mais informações sobre a nossa imersão. A gente já faz isso há 15 anos, então a gente tem uma experiência bem bacana que com certeza vai ser a solução prática e eficiente para o seu negócio. Agradeço e segura. Agradeço vocês também que ouviram até aqui, nos assistiram. Peço que compartilhe esse conteúdo aqui se ele te interessou. Se você conhece alguém que possa se interessar e está na mesma jornada buscando informações para poder participar da Canton Fair. E também te convido a se inscrever no nosso canal para acompanhar os nossos próximos conteúdos, os nossos cortes também de outros conteúdos no podcast sobre internacionalização, competitividade, inovação, negócios, todos esses temas que a gente fala por aqui. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.